A sexta vez que ele derrama o seu sangue precioso se deu já no meio da tarde, quando os soldados vinham para quebrar a perna daquela pessoa que estava crucificada, porque provavelmente ainda não estava morto. Então eles quebravam as pernas para morrer logo, porque tinham que tirar o corpo da cruz antes das 6 horas da tarde, pois era sexta-feira, então começava já a contar o sábado dos judeus. Mas quando os soldados chegam, quebram a perna do primeiro, quebram as pernas do segundo, mas o Senhor Jesus já tinha dado a sua vida. Então o soldado pega uma lança e perfura o lado do mestre. E saiu água e sangue. A medicina diz que quando a pessoa sofre um desprezo muito grande, cria-se em volta do coração um bolsão de água em volta do coração. Aquela membrana vai se expandindo e vai se enchendo de água por causa da angústia gerada por desprezo. O Senhor Jesus, ele foi traído pelo seu amigo íntimo. Jesus confiava tanto no Judas que fez dele o seu tesoureiro. Jesus e Judas eram tão íntimos que Judas era aquele que colocava a mão no prato com Jesus. Sabe, meus irmãos, só tem uma pessoa que coloca a mão na minha comida e come. Se chama Nick Samuel. É só ele que enfia a bolacha dele dentro do meu café, que pega o meu arroz, pega a minha carne, que come um pedaço e come, pai. Porque somos muito íntimos. Judas era assim com Jesus. Era só ele. Não era Pedro, não era João, nenhum dos outros. Era Judas, o amigo íntimo do Senhor. Tanto é que quando eles vão até o Getsêmani para prender Jesus, e Judas vem ao seu encontro para lhe dar aquele beijo, o Senhor Jesus pergunta: amigo? Ele não diz Judas ou Pedro, como ele falava para os outros. Ele diz: amigo, a que viestes? E essa ferida começa a encher de água. Pedro, aquele que ele ama e que lhe dá a autoridade da igreja, passa toda a autoridade da igreja para Pedro, nega Jesus. Todos os seus discípulos, todos sem exceção, fugiram, sendo que algumas horas antes tinham dito: jamais te deixaremos, iremos contigo até a morte. Porque Pedro falou isso, mas a palavra diz: e todos concordaram. E agora todos fugiram. Desprezo. Toda aquela gente que ele curou, toda aquela gente que ele alimentou, toda aquela gente que ele amou, toda aquela gente que ele passou a mão na cabeça, que ele abraçou, que ele beijou, diziam: crucifica-o. E aí ele é trocado por um bandido, que todos sabiam que era um assassino. As pessoas diziam: solta o Barrabás, mata Jesus. É um homem sendo crucificado por amor. Era Deus encarnado, mas nesse momento era o homem Jesus. E quando todos os abandonaram, todos, e ele está na cruz, a pior coisa aconteceu. Ele percebe que o seu pai virou o rosto. Seu pai não conseguiu ver tamanho sofrimento e virou o rosto. E a palavra diz que o Senhor clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E o seu coração então estava grande, dilatado, e a lança perfura, e corre água e sangue. Nesse momento, que essa água e esse sangue precioso de Jesus tocou o chão, o Senhor conquistou a cura emocional. Pessoas que foram abusadas, pessoas que foram traídas, pessoas que foram desprezadas, pessoas que foram humilhadas e que levam isso dentro do seu coração. O Senhor Jesus, com esse sangue, restaura as tuas emoções.
restaura o teu coração, restaura, sara você, faz com que você volte a sorrir, faz com que você volte a ser feliz, que você volte a ser alegre. Aleluia. There is power